é o grande receio que eu tenho de tendência, Cláudia, que a tendência ela vem de fora para dentro. Tudo bem que quem estuda tendência vai estudando o comportamento das pessoas e faz uma previsão do que vai acontecer, né? Mas, às vezes, o movimento do mundo tá para a esquerda e eu gosto de estar no centro, eu gosto de estar na direita. Não necessariamente porque todo mundo está indo para lá, eu também preciso ir. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre arquitetura e design ligado à sensibilidade. E para isso a gente está com uma convidada muito especial, que é a Cláudia Rambir. Falei certo? Rambir Veiga. A Cláudia é formada em arquitetura na Argentina, em Buenos Aires, trabalha aqui em Curitiba já há bastante tempo. E ela tem várias formações em Reiki, você tem, né? Feng Shui. Se apresente um pouquinho para a gente, Cláudia. Ok. Eu vim da Argentina, de Buenos Aires, já com a formação de arquitetura. E aqui em Curitiba eu me formei em Feng Shui, foi o primeiro complemento que eu trouxe para a arquitetura. E depois eu me formei em Yoga. 3 formações em Yoga que, enfim, já complementaram bem, com muita profundidade, o trabalho do arquitetura que eu fazia. E depois me formei também em Reiki, em Mindfulness, que também trouxe uma outra visão, muito ligada à neurociência, que vocês aplicam no escritório. O Mindfulness trouxe também uma visão bem ocidental para o que é a compreensão da nossa mente, como que funciona a nossa mente. E nesse sentido, é um apoio fundamental para a arquitetura, para os projetos, para o design, para você trazer uma visão humana do teu projeto, né? Não que fique uma dimensão só estética ou abstrata, que envolve a pessoa que está dentro daquele espaço, né? Que eu acho que quando se fala em sensibilidade é exatamente isso com que estamos lidando, né? É uma outra visão que não faz parte da arquitetura como ela era vista no século XX. Até século XX a arquitetura era uma coisa, a energia dos espaços era outra. E hoje isso está muito, muito ligado. Quando a gente fala em que as tendências levam para o wellness, as tendências levam para a biofilia, a gente está falando exatamente isso. As tendências estão pedindo que a gente comece a olhar para a energia dos espaços muito mais do que olhar apenas para a estética ou a funcionalidade ou a materialidade. Eu acho que esse podcast é um contramovimento num momento em que a IA está tomando conta, parece que está tomando conta do nosso mercado, que a gente vai ficar sem ter o que fazer. E, na verdade, a única forma de saber lidar com isso é entender que ela é uma ferramenta, que você pode utilizar isso para os projetos, como uma ferramenta, como quando mudou da régua T paralela e a prancheta para o computador. Então, da mesma forma, a gente está agora evoluindo do computador para a inteligência artificial. Mas a figura do designer, a figura do arquiteto, a figura de quem projeta, de quem tem esse pensamento abstrato, capaz de captar o que o cliente necessita e transformar numa linguagem que vai responder exatamente ao que ele precisa, não é inteligência artificial. Precisa dessa humanidade da pessoa com a pessoa. Então, que isso não se perca, essa é a nossa missão, Lu. E eu gosto muito disso que você fala, porque você trabalha com outras linhas também, né? Então, você tem o Feng Shui, você tem... Geobiologia, a radiestesia terapêutica. Fala um pouquinho disso pra gente, como que isso aí interfere no projeto, como que isso interfere no design, na qualidade de vida das pessoas, porque hoje está todo mundo falando de bem-estar, né? Mas o que é bem-estar de fato, né? O que interfere esse resultado desse bem-estar? Então, o bem-estar, no meu ponto de vista, é você estar em contato com a tua essência, com aquilo que você realmente é, muito aquém das aparências, muito aquém daquilo que aparece para fora e que as pessoas veem. E isso se aplica não apenas à tua roupa, à tua forma de te mostrar para o mundo, mas na tua casa, no teu carro. Tudo isso são nossas dimensões externas. Mas quando a gente fica vivendo nessa dimensão externa, se separa daquilo que é a tua dimensão interna e por isso há tanta falta de propósito.
Por isso, por que as pessoas procuram bem-estar? Porque é um vazio que tem dentro, muito grande, que não preenche com nada. Por mais que você compre e compre mais coisas, e compra e reforma, e mudou a casa, e comprou mais um apartamento na praia, e comprou o barco, etc. E aquele vazio parece que fica cada vez maior. Por que é isso? Porque eu não estou conectado. E para estar conectado seria relativamente simples, mas representa uma mudança muito grande em termos de visão do mundo. Então, como a gente, como designers, como arquitetos, como terapeutas que somos, podemos ajudar nesse sentido, é ir criando elos para que a pessoa vá se reconectando, né? Através de muitas ferramentas. Então, eu me formei em arquitetura de uma forma super convencional na Argentina, em Buenos Aires, onde a arquitetura tinha muito fundamento na estética, na funcionalidade e na estrutura, mas a formação da arquitetura, tanto lá quanto aqui, ainda não tem um quarto fator, que é o fator do coração da casa, da energia da casa, daquilo que vibra dentro de casa. E isso as faculdades ainda não chegaram a incorporar. É um processo lento. Então, por enquanto, está acontecendo meio terceirizado isso aqui, né? Então, chama a terapeuta de Feng Shui. Ok, vem lá, e às vezes a terapeuta de Feng Shui é uma senhora que vem toda de turbante, parece uma cigana, e então cria um ruído na comunicação que não permite que isso flua e aconteça realmente, né? Então aqui estou eu, meio que ponte, né? Ponte entre dois universos, e para mim quem fez essa ponte foi o yoga. Foi o yoga que me deu essa outra dimensão de olhar. Até então eu tinha a visão da arquitetura só, e o yoga trouxe essa compreensão da conexão como via de reencontro com a essência que te leva para te sentir bem. O que é bem-estar, né? Bem-estar não é assim, eu estou... Não é estar confortável, né? Não é bem isso. Que a gente traz, muitas pessoas trazem o bem-estar como conforto físico. Né? E antes a gente estava conversando, você falou das camadas, né? Fala um pouquinho sobre elas, porque eu acho que elas dão uma compreensão muito boa. Para mim fez muito sentido a hora que você falou. Teve no início, na primeira metade do século XX, tinha um arquiteto filósofo austríaco que chamava Hindertwasser, que ele falava que as pessoas, temos 5 peles, né? 5 camadas. A primeira camada é o nosso corpo, né? Onde a gente está encarnado. A segunda pele é a nossa roupa, tudo que a gente mostra para fora, minha roupa, meu cabelo, enfim, aquilo que eu coloco em cima. A terceira pele é a nossa casa. Então, nessa casa entra, né, tudo que tem a ver com a casa, que é uma manifestação de mim. Está falando de peles, é a minha terceira pele. Isso. Não é alguma coisa que vem de fora. Não é uma imposição do mercado. Não, é uma construção minha para a minha vivência. Exatamente. Não é alguma coisa que eu vou comprar. Não, sai de mim. Pele. Então, pele vem daqui de dentro e se expande. Sim. Quarta pele é a cidade, quinta pele é o mundo. A Terra, né? O planeta onde a gente vive. Então, tudo isso faz parte de mim. Eu sou um pedacinho, uma partícula dentro dessa realidade, mas, ao mesmo tempo, eu sou um universo em si. E essa visão que o yoga tem muito claramente, é lindo que o Hindertwasser já tinha isso, e ele já falava disso, como que a arquitetura tinha que mudar e sair de ser prédios institucionais padronizados para entender a essência das pessoas que iam morar lá. E essa essência estava intimamente ligada à natureza, ao entorno. Quando a gente fala natureza, não é só planta. A gente sabe que isso vai muito além. Não é só planta, porque a planta é uma parte, mas é a planta, é o sol, é o vento, é a terra, são as pessoas que estão no meu entorno, meu cachorro, é tudo que me rodeia, que também faz parte desse mesmo universo onde eu estou inserido e onde eu sou parte de uma teia. É muito legal. Você falando isso, eu lembro, e a gente comentou sobre isso há pouco,
Ano passado a gente fez um projeto para uma multinacional. Então, era o nosso escritório trabalhando com outro arquiteto belga. E esse arquiteto, ele porque queria que o escritório fosse numa linha minimalista, totalmente brutalista, assim, uma arquitetura muito brutalista, né, concreto e tal. Só que o cliente é extremamente sensível, uma pessoa delicada, sensível, e não tinha como convencê-lo. Assim, foi muito difícil de mostrar para ele que a estética estava perfeita, extremamente atual, passava uma empresa arrojada, moderna, forte, mas não representava a essência da empresa que ele estava fazendo. Então, foi um trabalho bem longo, mas eu acho que isso vem de encontro com essas peles que você falou. Às vezes, se a gente projeta, e é o grande receio que eu tenho de tendência, Cláudia, que a tendência ela vem de fora para dentro. Tudo bem que quem estuda tendência vai estudando o comportamento das pessoas e faz uma previsão do que vai acontecer, né? Mas, às vezes, o movimento do mundo tá para a esquerda e eu gosto de estar no centro, eu gosto de estar na direita. Não necessariamente porque todo mundo está indo para lá, eu também preciso ir. Então, a gente tem que olhar a tendência com muito cuidado, porque senão a gente fere essas peles, né? A gente fere essa pessoa para quem a gente está projetando. Ou a gente prende, porque são peles, são camadas. Então imagine, aí você prendeu um ser emocional dentro de uma camada de concreto. Sim. Aí ele ficou preso. E aí começam a aparecer várias doenças. Doente. A neurociência mostra muito isso para a gente, como doenças aparecem por você estar desconfortável no ambiente, né? Isso é uma coisa incrível. Ao mesmo tempo que o ambiente tem a capacidade de te trazer um relaxamento, de você entrar e falar, nossa, que delícia estar aqui, eu quero ficar, ao mesmo tempo ele te traz repulsa, né, e mal-estar. E é uma coisa que a gente preocupa muito, porque a gente não está falando de baixo investimento, né? Não. Qualquer projeto, qualquer reforma, qualquer nova casa ou escritório, o que for, exige um investimento de capital bem alto. Então, você errar na identificação do que faz bem para esse cliente é muito sério, né? É uma questão de alinhamento. Alinhamento. Em que o cliente está vibrando numa frequência e você quer colocar para ele uma pele que não está vibrando na mesma. Exatamente. E muitos arquitetos cometem esse erro, sabe? Especialmente os que são mais conceituados, que já construíram uma imagem por defender uma linguagem ou, enfim, por mostrar um certo estilo e eles querem impor. Me lembro, eu tive um cliente que era um italiano que veio para Curitiba e abriram um restaurante italiano, autêntico. E aí ele caiu num arquiteto, no melhor arquiteto comercial que tinha aqui, porque ele veio com dinheiro para investir. Aí ele falou, quem que é o melhor arquiteto que vai fazer meu restaurante? Deram um nome para ele. Aí ele foi atrás e o arquiteto veio e falou, vamos fazer tudo cinza e preto. Aí o coitado do italiano, imagine, né? Sim. Aí ele falou, não vou fazer isso. Então, desculpe, mas não vai fazer comigo, então. Se você quer que eu coloque minha plaquinha que eu fiz esse projeto, vai ser assim. Aí ele falou, não, desculpa, obrigado. E aí, por algum motivo, ele caiu em mim. E aí ele me contou toda essa história e eu estava pasma. Porque como que é a tua compreensão do que é teu cliente? Quem que é o protagonista desse processo? Não somos os arquitetos e os designers. É o cliente. O protagonista do espaço é a pessoa que vai estar dentro desse espaço. É a pessoa que comanda esse espaço. Ele que é o rei, né? No seu território, no seu reino. E a gente vem aqui um pouco como artífices de que isso se materializa da forma que ele precisa. Isso. Claro que a gente tem uma linguagem, lógico. Claro que a gente não vai fazer uma coisa horrorosa só porque o cliente quer. Eu posso tentar educar esse cliente, explicar para ele, mostrar referência. Mas se ele diz, eu quero uma tratoria italiana, eu não posso falar para ele que vai ser cinza e preta, porque realmente de linguagem geométrica extremamente reta. Paredes brilhantes, de concreto aparente, encerado. É frio, é distante do que ele precisava, né? Aqui no escritório a gente fala muito que a gente trabalha para o cliente.
né? É como se você procura um médico. Se você quebrou o braço, você não vai você vai num ortopedista, você não vai em outro médico, né? Se você está com problema de pele, você vai num dermatologista, quem pode resolver o teu problema, né? E a gente tem que entender isso, qual é o problema do cliente, como é que a gente pode resolver esse problema para ele, né? E, sinceramente, eu acho que esse que é o grande barato, porque até hoje de manhã eu estava conversando com as meninas, eu falei, meninas, eu quero que vocês olhem para esse ambiente, a gente está fazendo uma vitrine, e eu falei, como é que vocês usariam? Vamos brincar de usar esse ambiente? Porque quando você começa a sentir e perceber, você cria coisas diferentes. Eu acho que aí é que vem o design autoral, né? O autoral não é uma coisa mirabolante, absurda, assim, completamente disruptiva. O autoral é você criar algo especial para uma situação que você foi chamada para resolver. Você foi o autor daquilo, você criou uma situação. E às vezes é isso, às vezes o teu cliente não quer última tecnologia, ele quer usar da forma que ele gosta. E você tem que entender isso. E eu penso muito que a gente também tem um papel muito importante quando você fala de educar, de você ser sincero, né? Então, acho que tem que ser transparente, Cláudia, dizer, ok, você pediu isso, mas isso não funciona. Para você ter esse resultado que você está imaginando, a sugestão é essa, tecnicamente vai funcionar dessa forma. A gente tem que ser sincero também com o cliente para dizer o que pode e o que não pode, né? Para isso ele está nos contratando. Sim. Mas eu gosto muito dessa visão assim que vai além do técnico e além do estético, né? Eu acho que isso traz esse conforto que a gente queria. Me fala um pouquinho sobre descompressão. A gente viu que na pandemia, pós-pandemia, todo mundo agora quer um lugar para relaxar, né? Seja escritório, que é sala de descompressão, nas casas eles querem um local para meditar, né? No yoga, gente, a Cláudia é minha professora de yoga, eu amo de paixão. E lá em casa, eu e a minha filha, a gente faz uma sala, que é o lugar que a gente mais gosta. A gente já tentou outros lugares, mas não vai. Como é que é a criação desse espaço, assim, para você ter esse momento de reconexão, de refazer energia? Porque a gente tem que entender que o ambiente também tem muita gente, né? Então, numa casa moram várias pessoas, no escritório tem vários funcionários. Não dá também para atender personalidades individuais, mas como é que a gente pode criar momentos de reconexão? O que se me fala da tua experiência, assim, em todas essas áreas que você atua? Como que a gente pode pensar nesses espaços agora? Dentro do Feng Shui, é muito importante que você tenha em casa um espaço que seja como teu altar, vamos falar, tirando qualquer aspecto religioso dessa palavra, né? Não estamos falando em um altar de uma certa doutrina, mas estamos falando de altar daquilo que é valioso para você. E esse espaço é o teu lugar de reconexão. É como tua pedra de toque, o lugar onde eu vou, toquei aqui, parece que descarrega, né? Mesmo que você não esteja fazendo uma aula de yoga, que seja um lugar que você sentou assim, tocou naquele material, né? O tátil é super importante, tudo que se refere ao toque é fundamental. O toque é o que você vê, o que você respira, então que você possa ter uma janela para abrir, ter contato com algum elemento natural que te lembre, mesmo que seja uma planta de interior, se você está num apartamento super alto, que você veja o céu, que você receba um ventinho e que seja teu lugar onde você, é como que ali está o fio terra do para-raio, sabe? Então você tocou nele, descarregou aquilo que você trouxe da rua, porque estamos muito sobrecarregados. Muito magnetismo nas cidades, muita carga elétrica, isso está cada vez mais mensurado. Já não é apenas uma coisa mística restrita aos terapeutas dos espaços. Está super mensurado como a gente está sobrecarregado de cargas magnéticas e como isso impacta na nossa saúde física e mental. Eu gosto muito quando se fala disso, porque uma das coisas que a gente usa a neurociência no escritório é porque a neurociência te dá dados. Então, não é a gente que... Porque você falou antes, assim, cada escritório tem a sua linha de trabalho e isso é normal. Mas não é uma coisa que eu acho.
É uma coisa que eu tenho um dado que me mostra o que está acontecendo e o que pode acontecer se a gente fizer tal ação. Então, essa questão que você está trazendo é muito importante para a gente poder entender que já existem pessoas que estão medindo isso, né? Então, a geobiologia é uma ciência 100% ocidental. Foi desenvolvida na Alemanha. Então, hoje tem instrumentos para você medir. Então, você tem teu celular ali, você põe um aparelhinho que mede a frequência em que esse celular está agindo. O celular emite micro-ondas, iguais às do forno. Iguais. Então, para medir como que está a altura dessa vibração, você tem um aparelhinho já que os alemães desenvolveram. Então, todo esse trabalho hoje está demonstrando como a gente vai gerando doenças que antes não existiam, né, e que agora tem solução química. Então, a gente acaba ficando preso dentro desse sistema, em que eu fico muito dentro desse âmbito totalmente sobrecarregado e eu dependo de remédio depois para resolver. E, puxa, é um sistema um pouco doente, né, em si. Então, sair um pouquinho disso significa buscar a raiz, buscar esse lugar onde como te falo, o cabo, né, do para-raio onde você pode tocar e descarrega a tua energia para a Terra é fundamental. É interessante porque ele acaba sendo quase um amuleto, né? Sim. Aquela coisa assim de que tanto que você repete, aquilo acaba te fazendo automático. É interessante. Isso que você está falando também tem um pouco a ver com biofilia, né? A gente tem visto crescimento demais. Aliás, são dois aspectos que o pessoal tem falado demais. Bem-estar, que é o wellness, que está todo mundo falando hoje, que o luxo é wellness, o luxo é bem-estar. E algumas pessoas chegam até a dizer que o luxo é o bem-estar de você ter tempo para fazer as coisas, que às vezes a gente não tem. E a questão da biofilia, pós-pandemia, vem muito forte também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso. Como é que você encara essa biofilia? Como é que você encara isso nos ambientes? Né, para a gente poder entender um pouco essa tua visão mais macro. Eu sinto que tem muito a ver com um processo que não é uma tendência, é um chamado interior. Eu acredito muito nisso, sabe? As nossas cidades foram cada vez nos afastando mais do contato com a nossa natureza, não com essa natureza, né? Com a nossa própria natureza. Então, esse afastamento gerou dor. E essa dor interna da separação, daquilo que eu sou realmente, versus aquilo que eu mostro para o mundo, aquilo do lugar onde eu gostaria de morar, de ser a minha casa, a minha reconexão com o apartamento que eu quero ter, porque eu preciso ficar naquela localização, é mais conveniente, enfim, ou é um bom investimento, etc. Então, a gente vai vendo essa separação entre o que eu gostaria, mas o que eu deveria. E então, eu vou me movendo nisso ali e essa fome vai crescendo. Então, eu me sinto cada vez mais longe daquilo que eu gostaria, de que eu sinto que seria bom para mim. Então, coletivamente, a nível sociedade, eu sinto que há um chamado de que não dá mais para continuar assim. Ele tem uma necessidade emocional, então. Completamente. É o vazio que vai chamando, eu preciso mais o contato. Então, você vê os parques no final de semana estão cheios de pessoas. Né? A praia, todo mundo, na hora que consegue, pica a mula para a praia e passar o final de semana na praia, e as pessoas falam, aqui é a praia. Não é só a praia, é porque na praia você fica descalço, na praia você está pegando sol na tua pele quase inteira. Então, você está nessa conexão com as fontes que te trazem energia, que te trazem vitalidade, que te trazem sensação de bem-estar. O bem-estar é de dentro para fora. São as tuas endorfinas ativadas. Não é o spa que vai te dar isso. Também. Mas não é ali, não é nesse lugar necessariamente. Você pode estar bem na tua casa. Você pode estar bem em contato com a tua terrinha, né, como, sei lá, no quintal do teu prédio. Chegar ali um pouquinho, sentir a terra, e aí você está bem. E isso é bem-estar. Isso é interessante porque, enquanto você está falando, eu estou pensando, nós somos seres biológicos, né?
E essa questão da biofilia é essa desconexão que a gente teve de quem a gente é de fato, e está sendo uma busca incessante mesmo, né? Porque você vê as pessoas passam horas no trânsito para passar um final de semana na praia. Aham. Eu nunca tinha Qual parado que é a para fazer busca, esse né? relacionamento, relacionar essa questão. A busca é isso. Você fica descalço, imagina, horas descalça na areia. Você fica horas com a pele exposta. E aquele barulhinho, né, do mar, aquele barulho ritmo, ele é muito interessante, né? Parece que ele, pelo menos para mim, ele mexe muito com a minha vibração. Eu acho isso muito interessante, assim. Parece que ficar ali escutando aquele barulhinho da onda dá uma desacelerada incrível. Os mestres falam que é como um retorno à inocência. Então, a inocência no sentido de ser o que você é. A criança é inocente. Sim, Quando ela nasceu, ela é o que ela é. sim, E a gente vai moldando, né, o bichinho, para que ele Sim. vá ficando com a carinha que a gente gostaria que tivesse. A gente como pais. sim. E ele, na sua origem, era inocente e ele só queria ser feliz. E a gente foi criando condições para isso. Ah, tudo bem, mas quando você terminar a tua lição, você vai ser feliz. Quando você terminar a faculdade, quando você tiver conquistado a sua casa, quando você tiver... A gente vai colocando condições, né? A gente, estou falando como uma sociedade. Sim, Não, já Sim. não necessariamente como pais. E aí isso vai afastando a pessoa daquilo do chamado interior que ela tinha, né? E aí aparecem tendências, bem-estar, wellness, biofilia, enfim, que parecem, nossa, interessante isso. Por que é interessante? Porque teu coração está sentindo que necessita. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala mais ou menos assim, que a arquitetura e o design podem ser silenciosamente perigosos. Ah, caramba. E a gente tem estudos que mostram o número, quanto que você aumenta a ansiedade nas pessoas por elas estarem em ambientes que não condizem com quem elas são. E recentemente eu tive um depoimento de uma cliente que pediu demissão de uma empresa por burnout. Ela não suportava mais tanta pressão. Então é interessante quando a gente vai para esse lado, né? Porque até bem pouco tempo atrás as pessoas achavam que isso era aquela coisa que você falou, místico, né? Ah, isso é místico, mas será que tem estudos que mostram o que a gente pode estar fazendo para melhorar isso, né? Para que a gente tenha até um presente e um futuro melhor, né? Porque eu penso assim, às vezes a pessoa que está buzinando ali no trânsito, às vezes ela passou 8 horas num ambiente que não era agradável para ela. Não é só o que aconteceu durante o dia, às vezes o ambiente reprime mesmo, né? E a gente fala muito disso na questão de trabalho, principalmente quando a gente projeta escritórios. Imagina você estar num escritório trabalhando 8 horas por dia, onde a luminosidade não é adequada, a questão de ruído não é controlada. Não tem ventilação. Não tem ventilação O natural, ar-condicionado 100% do tempo. Os materiais são materiais que são agressivos. Sintéticos. As formas, usa-se muito formas angulares, que são formas agressivas, ao invés de usar formas curvas. Cores que vibram em frequências baixas. Como isso pode afetar, né, o humor da pessoa a ponto dela chegar ao final do dia esgotada, porque na verdade você está no trabalho, você deveria sair feliz, estou indo embora feliz, eu me diverti enquanto eu estava lá. O trabalho deveria ser alguma coisa assim de diversão, né, de te dar prazer, te dar gás, e às vezes ele te deprime. Te drena. É muito é o que mais a gente vê, né, na verdade. Por isso é o sofrimento porque é segunda-feira e a alegria porque sextou. Sim. Por quê? Porque, assim... Hoje eu escutei 2 pessoas falando, sextou? Eu falei, não, hoje eu vou até às 7 horas. Estou feliz que eu vou até às 7. Né? Mas é interessante, porque é bem isso. A gente tinha um casal amigo nosso que eles gostavam de fazer jantares no domingo à noite, para esquecer que tinha segunda-feira. Olha o nível que a pessoa chega porque tem medo da segunda de manhã, não tem um prazer de pensar, putz, amanhã é segunda, tem mais coisa para fazer, quero ir, sabe? Incrível isso, né? Eu sempre me lembro quando eu estava com filhos pequenos ainda, trabalhando muito, trabalhava numa empresa grande, e eu era funcionária e cumpria horário e tinha muita responsabilidade de gerenciar pessoas, etc.
E eu estava muito sobrecarregada. Eu fui na minha médica e falei, eu não tenho tempo para mim. Ela é homeopata, então ela tinha uma visão um pouco mais ampla. Eu não tenho tempo para mim, eu estou esgotada. E ela falou, tá, e quem vive teu tempo? Como assim? Por que você não tem tempo? Porque eu vou trabalhar. Tá, quem escolheu esse trabalho? Eu. E quem decide de manhã quando acorda ir trabalhar e não ficar na cama? Eu. De quem que é esse tempo? Meu. Então ela foi me conduzindo para entender que aquele tempo era meu. Sim. Então por que eu estou sentindo que não tenho tempo para mim? Porque eu não me coloco naquele tempo. Por que eu estou criando essa separação? Esse tempo é meu. Reivindica esse tempo que te pertence. Então assuma a responsa. Não quer estar ali, então não fique ali. Sim. Eu vou ficar sem dinheiro. Corra atrás, consiga outra coisa que você se sinta bem. Mas a gente fica naquela lamentação, assim, de que isso não é a minha vida, enfim. Foi muito bom. Sinceramente, eu sempre me lembro dessa sessão, consulta com minha médica, em que ela me fez entender que não há separação, é meu trabalho, é meu tempo, o tempo que eu fico com meus filhos, é meu tempo, são meus filhos, eu escolhi ter esses filhos, né, e criar esses filhos, então aproveita, se está sentado ali no chão brincando com a criança, aproveita. Divirta-se, volta a ser criança. Não pense assim, eu queria estar fazendo outra coisa e tenho que estar aqui brincando com meu bebê. Pois é. Porque daí você não está no presente, né? Está sempre em outro... Bom, e o celular teve essa grande função, né? Quando a gente pega o celular, você está indo para outro lugar, que não é aqui, né? O celular te conecta com outro lugar, com outro momento, com outras pessoas que não estão presentes aqui. Então a gente se afasta, está muito nessa dinâmica de estar sempre em outro lugar que não é onde eu estou. Verdade. Então o trabalho, como que pode fazer para te reconectar? Os espaços de trabalho, eu fiz muitos projetos para espaços de trabalho. Eu lembro que você comentou comigo que você fez, inclusive, de bancos, né? Sim, fiz agências bancárias na América Latina inteira, muito. E como é que foi, por exemplo, você colocar essa sua visão mais humanizada dentro de um meio extremamente competitivo, onde você tem que estar batendo meta atrás de meta? Como é que foi isso? Dentro das agências em si era um pouco mais padronizado, mas onde tinha mais espaço era nos centros administrativos, onde as pessoas trabalham, onde não tem cliente externo. E nesses espaços, o que a gente fazia? Você falou sala de descompressão, a gente já fazia isso faz muitos anos atrás, de criar lugares onde a pessoa possa fazer uma pausa. E essa pausa não necessariamente tomando café, ou não necessariamente fofocando no corredor, mas onde ela pudesse ter contato com o sol, com o ar natural. Então tem que ter um espaço onde ela possa sair, respirar. Sabe? Tem muita gente que associa isso com fumar meu cigarro. E eu tenho percebido muito isso. Eu preciso sair para fumar um cigarro. E como não pode fumar dentro, tem que sair para fumar. Na verdade, o que a pessoa está procurando é isso exatamente. Respirar, pegar um arzinho, tomar sol, ficar num lugar externo. Então, o cigarro acabou sendo associado a isso. Mas eu falei, então, vá lá fora e fume sem cigarro. Vai. Né? E você aproveita e você recebe essa conexão, essa energização que a natureza te traz sem necessidade do cigarro. Mas isso, acho que a verdadeira descompressão é isso. Você sair do espaço fechado que te comprime e ir para um lugar que te descomprime. Eu vejo muito a descompressão como você mudar a vibração mental, mudar a tua onda de vibração. Porque para mim, eu estou sempre acelerada. Então, assim, o tempo inteiro tem que fazer, tem que não sei o quê, tem que atender e tal. Essa sala que a gente está é uma sala que a gente tem de descompressão aqui no escritório. Então, às vezes, eu pego o laptop, venho aqui, cruzo a perna, sento tipo índiozinho e fico aqui trabalhando. Parece que o que estava bloqueado lá na sala, aqui desbloqueou, sabe? Deu aquela pausa, aquele respiro. Eu saio da aceleração que eu estava e eu me reconecto e aí parece que a coisa flui. E você sabe que tem estudos de neurociências que comprovam, né, que quando você tem esse momento, você aumenta a tua produtividade ao invés de reduzir.
E é uma coisa interessante porque algumas empresas, e a gente já fez alguns projetos também, que eles não queriam colocar essa área. Falaram, não, o funcionário vai ficar, hoje eles falam colaborador, né? O colaborador vai ficar tomando cafezinho. Eu falei, exatamente isso. Ele vai tomar cafezinho, ele vai ter um clique, aquela ideia da lâmpadazinha, e vai voltar e produzir muito mais, porque se ele ficar lá em cima tentando, e a coisa não vai fluir. É bem bacana, e por isso que eu gosto da neurociência. A neurociência te mostra dados, então se você quer entender alguma coisa, vai lá que tem algum estudo, sabe? E são estudos sérios, não é achismo, né? Então, é legal para você ter esse embasamento. Mas né? hoje nas empresas já está um pouco mais estabelecido o que é necessário. Que não dá mais para continuar tentando espremer, tem que deixar as pessoas respirar para que possam trazer uma mente mais aberta e mais efetiva, mais produtiva, sem dúvida. Até porque a gente está vendo uma geração nova hoje que também não prioriza tanto o trabalho no sentido que era a geração anterior, Sim. né? Então, hoje eu vejo que essa nova geração ela tem um equilíbrio muito maior do que gerações anteriores. Ela consegue equilibrar o que traz prazer para ela com o trabalho, com, né, o contato da natureza. Ultimamente tem saído vários estudos, né, mostrando como caiu o consumo de bebida alcoólica, que hoje os jovens não querem mais balada noturna, começa às 4 da tarde, ou se encontra em corrida, em atividade, em outras coisas. Então eu acho que essa consciência devagarinho ela tá vindo, né? E as pessoas estão buscando esse bem-estar delas. Eu acho que é legal. Isso. Para a gente finalizar, eu vou te fazer umas perguntas, aí eu quero que você responda, se possível, em uma palavra. Pode Uma ser? palavra? Se possível. Mas é a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá? Então, assim, é um jogo bem rápido. É um material que abraça. Algodão. Ótimo. Um espaço que reconecta. Casa. Um erro em projeto que gera ansiedade. Porta do banheiro, na cama. Quer falar um pouquinho mais sobre essa porta do banheiro? Porque eu acho que a história é legal. Não é uma palavra, mas é um conceito, né? A porta do banheiro abrindo em direção à cama da pessoa. Isso é um erro tão comum, que está sendo agora, enfim, aparece até nos grandes empreendimentos. Sim. Né? E afeta muitíssimo, afeta diretamente a saúde da pessoa. A porta do banheiro abrindo em direção à cama. Que incrível. Tem solução. A gente pode procurar soluções. Então, ou muda a cama de lugar, se não dá, a gente procura soluções. Mas se essa for a situação da pessoa, é bom que ela procure uma ajuda de um profissional. É um elemento essencial para um espaço que cura. Sol. Um hábito que regula o sistema nervoso. Respirar. Ótimo. A gente faz muito. Muito bom. E a casa é? Ninho. Que legal, que gostoso. Que abraça, que acolhe. Muito legal. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada a você, Amei bater Lu. esse papo com você. Adorei. Muito bom a gente trocar informação.